Olá, sejam bem-vindos meus alunos queridos do Cursos Híbridos da Unicesumar. Cursos de Podologia, Estética e Cosmética e Terapias Integrativas. Muito em breve estaremos conversando na nossa live, dia 31 de agosto às 20h30. Eu sou a professora Cibele e hoje eu estou aqui para dar início à nossa segunda aula, que seria ao vivo, mas que bom que tem a live para a gente se encontrar. Estou aqui sempre com muito carinho, muito amor e dedicação para que vocês consigam receber essa disciplina com muito amor e muito carinho, princípios de Química e Cosmetologia. E o que nós vamos falar hoje? Sobre a importância mesmo daqueles cosméticos que nós falamos na primeira aula. Eu acredito que todo mundo aí já percebeu que não há condições algumas de vocês aí na clínica, no tratamento, na técnica utilizada, pensarem de alguma forma em não inserir nem que seja um exemplo de cosmético no seu tratamento. Então é imprescindível o uso do cosmético, tamanha a importância de você entender cada vez mais, como que você vai escolher o melhor cosmético para aquela determinada patologia. E claro que vocês já perceberam, independente se é homem, se é mulher, se é escalda-pé, se é um banho termal, se é um outro tipo de terapia, e vocês vão sempre fazer esse uso tanto para a limpeza daquele local que você e o seu paciente vão escolher, como também para embelezar, para melhorar um atrativo, para fazer um tratamento e ter uma atividade ali terapêutica dentro daquele organismo. E é claro, sem você imaginar a pele, não tem como. Porque além de você entender cada vez mais da química, da nossa disciplina, do que realmente importa para você compreender qual é a ação daquele princípio ativo dentro do cosmético, de nada vai adiantar a marca mais cara, o preço mais caro, o melhor cosmético que alguém te falou, que alguém te indicou, se você não entender de algo fundamental, que é a pele, o tecido tegumentar, que é o maior órgão do nosso organismo. Então, realmente, se você não se dedicar a saber detalhadamente qual que é esse canal de comunicação que vai mostrar aí para você como que vai reagir esse organismo, porque a pele vai ser a reação do organismo interno. Se lá dentro do organismo tem as reações químicas, as reações bioquímicas, quem que vai demonstrar para você, que é o terapeuta, que é o profissional da área da saúde, que realmente aquele cosmético escolhido na verdade está tendo uma ação específica? É a pele. Não importa se é a unha, não importa se é o cabelo, não importa se é a pele como um todo, se é do rosto, se é do pé, se é das costas, se é da barriga, do abdômen, do culote, da perna, do pescoço, da testa, todas as partes do corpo. E realmente por isso a importância de vocês estudarem anatomia, fisiologia, bioquímica, todas as disciplinas que já foram apresentadas para quem já entrou no começo desse ano, no módulo 1, que é o 51, que é a nossa nomenclatura aqui da IES, da Unicesumar, mas quem não entrou, não se preocupe, vocês vão receber essas disciplinas, vão manter o mesmo propósito de estudar todas elas, porém, em momentos diferentes. Então, quem entrou no módulo 3 não tem que ficar preocupado, não se preocupem, vocês vão receber essa disciplina. E sabendo de tudo isso, vocês já entenderam um pouquinho melhor de o que é essa formulação química, não é mesmo? Acredito que a gente mostrando ali tabela periódica, falando o que é um átomo, o que é um elemento químico, eles juntos formam uma substância, essa substância junto com outra substância vai formar uma mistura, e aquela importância ideal de entender por que o óleo e a água não se misturam, entender por que uma substância química ela vai na verdade, gostar de outra substância ou rejeitar, porque aí vai estar o sucesso do seu tratamento. Se realmente aquela interface, aquele canal de comunicação que é a pele, ela realmente não aderir àquele cosmético, aquele produto que você escolheu, realmente a pele, ela precisa estar pronta também para receber esse cosmético. Também não é só ela estar pronta, tem muitas outras etapas que você, entendendo aqui nessa disciplina, como é importante você aplicar dentro da sua técnica terapêutica para que você obtenha maior sucesso no tratamento do seu paciente. E lembrando que esse cosmético pode ser natural, ele pode ser sintético, da forma que for, essa formulação química que vai ter aí no máximo
5, 6 princípios ativos diferentes? Isso é possível? A gente conseguir ter uma variação muito grande? A gente não consegue ter tantos princípios ativos dentro de um cosmético, mas nós temos várias matérias-primas diferentes dentro de um cosmético. Então, quem que vai ter aquela ação específica? Vai ter um componente ativo, vai ter uma substância específica que vai ter uma ação dentro do organismo, mas vai ter várias substâncias, vai ter várias matérias-primas, várias substâncias químicas ali reunidas dentro de um cosmético. Eu trouxe para ilustrar também, além de não ter colocado no nosso slide, porque eu encontrei essa imagem depois, isso aqui representa um cosmético. Olha só, a gente tem um monte de substâncias, a gente tem um conservante, a gente tem um espumante, a gente tem a água, a gente tem óleo, a gente tem a fragrância, o veículo, todas as substâncias que são necessárias para um cosmético. Olha quantos insumos químicos são utilizados, quantas matérias-primas e o princípio ativo em questão, se for para ter uma ação antioxidante ou for para ter uma ação de anti-envelhecimento, por exemplo. Então, imagina só, numa formulação química, para que você coloque na ordem correta, esses elementos se unam, tenham afinidade eletrônica, tenham interesse um com o outro para essa reação acontecer. E não ficar aquele produto com a aparência separado, com o líquido em cima e uma substância embaixo, com aquela precipitação que nós vimos na foto da aula 1, ou uma suspensão. Então, eles têm que estar todos ligados, uma mistura homogênea, que você olha, parece que tem uma coisa só, não é mesmo? Mas não tem não. Olha só quantos insumos, quantas matérias-primas são necessárias para fazer um cosmético. A gente tem vários aqui na mesa, imagina quantos insumos tem lá dentro. Isso que é interessante você começar a buscar, a pesquisar sobre esses insumos, sobre essas ações para você entender e relacionar com a patologia, com a doença, com a necessidade, com a queixa do seu paciente. Então, unir a necessidade do paciente, escolher a melhor opção de terapia, de técnica e também, claro, escolher junto com o paciente os testes que vocês vão fazer juntos, até porque no primeiro momento você também não vai acertar sempre, você vai errar muito. E para isso você precisa da parceria aí do seu paciente. Independente se você realmente vai ter esse organismo, essa pele pronta para receber esse cosmético, o que é legal você perceber é que o seu organismo ele tem que estar aberto, pronto, para a necessidade do seu cosmético aderir àquela substância química no organismo e realmente ter uma ação efetiva. Agora, se o teu paciente for fumante, for etílico, né, fazer consumo de bebida alcoólica, ele for para o sol, ele realmente não tem práticas saudáveis, o que vai acontecer com o organismo? Às vezes o organismo não vai conseguir absorver aquele cosmético em um determinado momento. Então é importante você passar para o seu paciente a necessidade dele também colaborar para que a ação específica do que você está buscando no paciente, no organismo dele, consiga ter uma assertividade maior, e para isso vocês têm que trabalhar juntos, em parceria, porque não adianta nada você falar, olha, faça isso, use esse produto em casa, em home care, para poder auxiliar no tratamento, não só aqui na prática clínica, dentro do consultório. Ele vai lá, tenta fazer, mas ele também não faz a parte dele. Então, o que vai acontecer? O resultado não vai ser tão efetivo. E é claro, quanto mais hidratado tiver a pele, melhor, aberta, pronta para receber o cosmético, com certeza vai auxiliar, melhorar o percentual de chance de realmente o tratamento dar certo. Muito bem, se você entender da pele, do tecido tegumentar, dos detalhes, né, que são as lâminas, que são as unhas, tanto dos pés quanto das mãos, principalmente o pessoal de podologia, vai lhe tratar as unhas específicas do pé. O pessoal da estética vai mexer às vezes com o cabelo, com os fios, né, com os ósteos, com os capilares. Tem que realmente entender bastante da anatomia humana. Trouxe até aqui para vocês os meus livros favoritos, principalmente os de fisiologia humana. Esse aqui do Guyton, ele tem 3 unidades. Isso aqui é um livro de medicina, é um livro que o médico estuda. Ele foi fracionado em 3 porque ele é muito pesado, muito grande para ficar carregando. Então,
O que você estuda? Estuda igual ao médico, você estuda conforme o seu interesse. Você que vai mergulhar, né? Vai fazer essa imersão na disciplina. E a fisiologia é o quê? Essas reações químicas no organismo, atingir os órgãos específicos. E claro, como eu já disse anteriormente, no começo da aula de hoje, na aula passada, anatomia. Se você não entender de anatomia, de fisiologia humana, do corpo humano, e entender agora de química dos cosméticos, realmente vai ficar difícil você compreender como que é a ação dentro do organismo, como que ele entra, qual o órgão que ele vai atingir, entende? Então você precisa ter esse caminho que o cosmético vai passar. Então quem é o principal? A pele. Então a primeira coisa que você tem que entender, a anatomia. Depois ele entrou na pele, para onde que ele vai? Na corrente sanguínea. Muitas das vezes, se for intramuscular, se não for, se for via cutânea, vai entrar no organismo. Entrou no organismo, quais os órgãos que ele vai acometer? Quais reações químicas que vão acontecer? Para que você consiga, junto com o seu paciente, o sucesso desse tratamento, dessa terapia. E claro, para que ele volte, te recomende, te indique, você fique feliz, que você já é uma pessoa que está cuidando dos outros, que vai ter toda uma alegria, vai sentir um prazer enorme de fazer o bem. E claro, propagar isso para mais pessoas. E lógico que se você entender do seu paciente, porque não adianta nada também você não conhecer os detalhes do seu paciente. Então você precisa fazer o quê? Uma entrevista, uma anamnese que nós chamamos clinicamente, é chique falar, né? Anamnese. O que é essa anamnese? É uma entrevista, uma conversa bem íntima, com bastante detalhes, para que você possa perceber as queixas, as necessidades, as vontades, os desejos do seu paciente. Mas mais que isso, você precisa saber o quê? Qual é a pele dele, qual o tipo de tecido, até pela cor da pele, pela etnia do paciente, você consegue saber se ele tem um tecido muscular que vai trabalhar melhor. Por exemplo, as pessoas que têm a cor negra, elas realmente têm um músculo muito mais trabalhado, atrofiado, que nós falamos, do que nós caucasianos. Então, realmente a diferença é gritante. Você for fazer num paciente de uma determinada cor e de uma determinada etnia, vai ser totalmente diferente, por exemplo, no asiático, que tem um cabelo grosso. Meu cabelo aqui, ó, mirradinho, fininho. Pega um cabelo de uma chinesa autêntica, aquele cabelo firme, grosso, aquele cabelo bonito, brilhoso. Tudo isso vai fazer diferença. E você que vai ter que montar essa anamnese. Claro, eu posso te ajudar, te dar dicas, conversar com vocês depois. Mas o principal é você perceber as necessidades do seu paciente. Quanto mais detalhe você souber, mais interação você tiver com o seu paciente, mais ele vai te dar as informações necessárias que você precisa. Saber da alimentação dele, saber se ele faz exercício físico, quais são os hábitos de vida, se é vida noturna, se é vida diurna, se trabalha muito, se tem muito estresse, se não tem, se cansa muito, qual é o nível de atividade física e na disposição, o nível das vitaminas, muitas coisas podem interferir. E outra muito importante, não pode esquecer, interação medicamentosa. Se a pessoa fizer uso de remédio, aí tudo pode ir por água abaixo. Por quê? Porque a interação daquele medicamento, daquele fármaco, daquela substância que também é como se fosse um outro competindo com o cosmético, né? Uma substância química que é o cosmético, uma substância química que é o remédio, que é o fármaco. Eles vão competir dentro do organismo. Então você precisa saber o que ele usa. Essa substância faz o quê nesse organismo? O que realmente pode afetar? Para não atrapalhar o seu tratamento, e ele também não pode parar de tomar o remédio, você jamais pode pedir para ele evitar ou parar de tomar qualquer remédio indicado por um médico, porque o médico sempre tem a vez, então a gente tem que respeitar, mas precisa entender para saber o que ele está tomando e o que você vai fazer junto com isso, paralelamente, para que você tenha sucesso. E ele não fique infeliz e entenda que aquilo é por conta daquele fármaco que ele está tomando. Claro que você fazer toda essa entrevista, você pode aumentar os itens, pode colocar outros, aumentar todos que vocês quiserem. Não tem problema. Quanto mais informações, cor de olho, fragilidades, alergias, sensibilidade. Por exemplo, a professora aqui é uma paciente que dá trabalho. Por quê? Você deve estar imaginando aí. A professora é chata? Nem sou, mas qual que é a minha dificuldade maior?
professora é muito alérgica. E eu sou química, eu trabalho com produto químico a vida toda. Eu trabalhei na sala de aula com giz o tempo todo, machucando a minha mão. Porque eu sou alérgica a giz, sou alérgica a látex da borrachinha da luva, sou alérgica aos produtos. E realmente meu organismo, meu sistema imunológico, ele breca qualquer tipo de interação. Então eu sou uma pessoa que dificilmente vou no salão de beleza. Meu irmão que brinca e fala, mas você não tem um profissional que cuida do seu cabelo, que já é uma pessoa assim de casa? Não tenho, por quê? Se eu vou pintar o cabelo, tenho alergia. Se for fazer um tratamento, vai estragar o cabelo. Eu também sei dos problemas de ficar colocando muita química dentro do organismo. Professora é química, então também já estou ligada que não é interessante a gente fazer muito abuso de produtos. Então eu sou uma pessoa muito sensível, sinto muito frio, a pele muito fininha, sou magrinha. Então assim, tem muitas dificuldades. Se eu vou fazer um tratamento, eu já tenho que falar. Tenho alergia a isso, para vocês terem uma ideia, eu tenho alergia a antialérgico. Pensa na dificuldade. Então é até engraçado de falar, por quê? Porque eu sou assim, porque eu mexo com produto químico a vida inteira. Desde quando eu comecei na faculdade, desde a minha atuação acadêmica dentro das empresas fazendo estágio e depois profissionalmente como química responsável dentro das empresas. Então pensa na professora quando você for atender o seu paciente. Quantas informações você precisa coletar dele para você saber o que você vai aplicar nesse paciente e realmente ter certeza que também não vai prejudicá-lo, que você não quer isso também. E lembrando que os passos importantes para o teu maior sucesso. Primeiro passo, tem que limpar essa pele tem que abrir, essa pele tem que receber esse cosmético. Então você precisa fazer o quê? Abrir esses poros, precisa limpar essa pele, desobstruir a sujeira da poeira, do chão, né, da rua, da fumaça dos carros, do trânsito, do dia, das flores, do pólen, de tudo que vai impregnando ali nessa pele. Limpar, claro, lembrando da alimentação, né? Limpar também nessa alimentação para que a pessoa que você vai atender vai ter uma pele melhor para receber esse cosmético que vocês vão escolher juntos, claro, sempre juntos. E claro, se você conseguir fazer essa etapa de esfoliar, porque não adianta nada você colocar o creme aqui, ó. Vou passar um creme aqui. Ai, que gostoso, passei o creme, vai adiantar? Estou passando uma célula morta. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir essa pele. Tenho que tirar essa, na verdade, porosidade, essa sujeira, essa fuligem. Abrir esse poro para então esfoliar essa pele, para ele estar apto, com os poros bem abertos, para receber esse cosmético e fazer essa interação fisiológica necessária. E claro, a vasodilatação é o mais importante, porque você tem que estimular. Sabe quando você vai no salão de beleza e a pessoa do salão ali vai lavar o seu cabelo, ele faz aquela massagem no seu couro cabeludo, faz aquele relaxamento? Isso é muito importante, essa interação corporal entre você e o paciente, você tocar no paciente, você abrir esses poros, você estimular a vasodilatação, faz com que você consiga aí renovação celular. Todo mundo que recebe um toque, um tato, com certeza ela vai ser mais estimulada, vai produzir hormônios, vai se sentir feliz e relaxada, que também é outro fator muito importante no tratamento. E claro, escolher o local desejado. Se você realmente não escolher o local ideal, você vai começar a passar por um lado para o outro, vai para o pé, vai para o pescoço e não vai encontrar o local ideal. Então é importante você pesquisar nessa anamnese, nessa entrevista, perceber a melhor opção, o melhor local, abrir essa pele, abrir esse poro para receber esse cosmético. E claro, tudo é uma tentativa e erro. Você vai experimentar um, experimentar dois, até que realmente você consiga descobrir o ideal com o real, porque nem sempre vai dar certo no seu paciente. E claro que ajuda muito a quantidade. Quando a gente for falar um pouquinho de nutrição no final da aula de hoje, a gente vai conhecer que algumas vitaminas, elas são lipossolúveis e outras são hidrossolúveis. O que isso significa, professora? Quando ela é lipossolúvel, ela precisa de alguém para carregar essa substância que é a vitamina oleosa dentro do organismo, ela precisa de outro óleo para carregar. E a hidrossolúvel, ela dissolve em água, ela é solúvel em água. Então, por exemplo, se eu tomar 1 litro de suco de limão, de vitamina C,
Eu vou absorver toda a vitamina C que tem no litro do suco? Não. Meu organismo ele é capaz de captar uma determinada quantidade. O resto vai para os rins, vai fazer toda a absorção que o rim precisa, mas eu não vou conseguir mais captar aquela quantidade. Então, não precisa exagerar na quantidade de vitamina C. Por que eu estou falando isso? Porque na hora que você for escolher a quantidade desse cosmético a ser usado, pode ser que o organismo não adere àquela substância. Ela não vai conseguir absorver. Por quê? Porque a quantidade não está de acordo com a entrada. Existe uma quantidade limitada para entrar. E por isso a importância também, de novo, de abrir essa pele, de favorecer essa entrada desse cosmético para que a ação entre na corrente sanguínea, porque nada vai funcionar, nada vai adiantar, nada vai acontecer se esse cosmético não conseguir entrar na corrente sanguínea e as substâncias químicas do cosmético agirem dentro da corrente sanguínea e dentro dos organismos, é claro. E nada melhor do que também da quantidade, a posição que você vai usar esse cosmético. Claro que muitas das vezes o seu paciente vai estar deitado ou sentado ou com o pé esticado em sua frente. O que você tem que perceber? A forma que ele vai estar sentado ou deitado, esticado, para que favoreça nessa massagem, nessa interação, nessa técnica, para você ir fazendo contra a gravidade, para estimular a célula. Lembra da renovação celular? Lembra do estímulo? Então, além de você escolher o local correto, você colocar a quantidade certa, também tem que colocar nas posições. Tá vendo as setinhas? Essas setas indicam a posição que você vai esticar, dependendo, claro, de cada parte do corpo, mas principalmente se a pessoa estiver deitada, aí você tem que estimular mais contra a gravidade, para que o efeito também lá dentro dessas células comece a trabalhar e a absorção aconteça praticamente 100%, o máximo que for possível. E também nada adianta se você usar uma vez só. Tem gente que vai lá no médico, conversa com ele, pega lá o remédio para tomar e não toma o remédio. Como assim? A pessoa vai lá, pega a consulta, fala com o médico, pede o remédio e não toma. É a mesma coisa do cosmético. Você vai no esteticista, no profissional da estética e cosmética, vai no terapeuta, vai no podólogo, ele te indica uma coisa para usar em casa e você não usa. O organismo precisa de um tempo. O organismo está viciado, ele está lá com síndromes, ele está com o metabolismo desacelerado, ele está com o metabolismo confuso, com síndrome metabólica, então ele realmente não vai conseguir absorver aquilo lá. O importante é o quê? Repetir. Repetir. Repetir até que o organismo entenda aquela ação, identifique aquela substância e comece uma ação, então, efetiva, para que você saiba se aquilo realmente vai fazer efeito ou não. Agora a gente vai lá para a nossa tabela periódica, para eu lembrar vocês das substâncias, dos elementos, dos íons, para que a gente possa terminar a nossa aula 2 e nos encontrarmos dia 31/8, dia 24/8 é a primeira live que já aconteceu, dia 31/8 às 20h30 no canal do YouTube. Muito bem, estamos agora aqui na tabela periódica, que eu adoro particularmente. Um dos motivos pelos quais eu escolhi fazer química na faculdade foi porque eu queria descobrir o que significava cada elemento, cada quadradinho, cada símbolo, nome, esses números que aqui estão resumidos. Eu tenho uma tabela que tem um monte de números que correspondem a informações importantes de cada elemento químico. Para vocês terem uma ideia, eu ganhava de presente do dia dos professores, dos meus alunos, quando eu dava aula presencialmente, de presente, de dia do professor, uma tabela periódica que eu adoro, tenho várias, amo de paixão. Cada vez que eu vejo uma nova, eu quero comprar. Por quê? Porque a tabela não acaba, né? Ela, na verdade, vai renovando conforme o tempo vai passando. Quando eu comecei a estudar, para vocês terem uma ideia, ele ia até os 78. Nós já temos, 118 elementos químicos registrados e catalogados com nomes oficiais. Conforme um cientista vai descobrindo, inventando e vai aparecendo ali um novo elemento, ela vai aumentando. Então, por isso que toda hora que eu vejo uma tabela nova, eu quero ir lá comprar. E o foco principal para a gente estar aqui na tabela hoje, de novo, é por quê? Porque agora a gente precisa entender um conceito químico muito importante, que é saber uma classe inorgânica e uma classe orgânica. Lá no material didático da nossa disciplina, tem mais detalhado,
qual é essa diferença. Mas para que você já tenha uma ideia, um composto químico, uma substância química, aqui os elementos estão sozinhos, lembram? Na aula 1 que nós falamos com detalhes, nas aulas conceituais também? Os elementos estão sozinhos, sem fazer ligações. A partir do momento que eles começam a se unir, ou por ligações iônicas, metálicas, covalentes, não importa o tipo da ligação, eles começam a se unir por afinidade, lembra que eu até mostrei o ímã, tem aquela interação, aproximação, cargas opostas, e eles se ligam. E o que vai acontecer? Vão formar todas as coisas que nós conhecemos. E os compostos inorgânicos competem a toda a tabela periódica. E os compostos orgânicos, principalmente, não exclui os outros elementos, mas compostos que têm ali na sua composição, principalmente o carbono, o elemento carbono. Quando o pessoal ali entra em óbito e realmente a pessoa precisa identificar cada dentária, fazer ali uma ideia de qual a idade da pessoa, eles vão fazer um teste de carbono do isótopo do elemento para realmente identificar a idade ou quem seria essa pessoa, porque nós somos a base de carbono. E por que eu estou falando tudo isso? Para identificar a principal diferença de um elemento químico sozinho e um elemento químico quando ele vai fazer uma ligação com outro elemento. Então, o principal exemplo, que eu até mostrei na aula passada, quando a gente falou da água, a água mineral, tem lá um monte de íons, não sei se vocês se lembram desse item, íons. Ali dentro da solução da água, aparentemente não parece não ter nada, mas tem ali dentro em solução íons de carbonato, de magnésio. Então, o magnésio está ali, número 12. A gente tem ali o cálcio embaixo. A gente tem vários elementos que estão ali dentro da solução da água. Então, a principal importância de agora perceber esses elementos. Quando eles estão sozinhos, por exemplo, o alumínio, A, L, lembra da letra minúscula, maiúscula seguida de minúscula e a letra manuscrita? Ele vai fazer uma ligação química. Com quem que ele vai se ligar? Se ele for fazer uma ligação do tipo iônica, ele vai fazer uma ligação. Quando ele estiver sozinho, ele não está ligando com ninguém. Para ele fazer uma ligação, por exemplo, com oxigênio, vai ter que juntar esses dois átomos desses elementos para que forme, então, o Al2O3, que é um óxido de alumínio. Para isso acontecer, se a gente for fazer uma ligação do tipo iônica, a gente precisa entender lá do que eu mostrei na aula 1 sobre o átomo, lembra? Átomo, aí dentro tem o núcleo, tem prótons e nêutrons, e na eletrosfera, na parte externa, tem os elétrons que ficam rodando nas órbitas elípticas em volta do núcleo. Para acontecer essa ligação química, eu tenho que ter um elemento. Nesse caso, a carga dele, eu já sei de cabeça que é 3, porque ele está na família 3A da tabela periódica, tem lá na nossa aula conceitual. E o oxigênio, 2-, que está na família 6A, nos calcogênios, também falamos na aula conceitual. Para que essa ligação aconteça, o alumínio, que tem 3 elétrons, quando a carguinha for mais, ele é um cátion. O que é isso, professora? Quando ele vai perder. Então, ele perde elétrons. Se ele vai perder, quem que vai ganhar? O oxigênio. Como é que é o nome dessa parte atômica que está em forma de íon, que é o oxigênio agora, nesse caso, que vai receber os elétrons do cátion? É o ânion, que é essa parte que vai ganhar esses elétrons. Essa ligação vai acontecer, tem 3 elétrons aqui, vai passar para o oxigênio e vai formar a substância Al2O3, para eu não me estender mais aqui. O que eu queria deixar de mensagem para o nosso conceito de química? Você precisa saber o que é o átomo, o que é o elemento químico, o que é o símbolo, a carga dele, positiva é cátion, perde, a carga negativa, que é negativa, ganha, e que para acontecer uma ligação do tipo iônica, que é o tipo dessa ligação, precisa ter um cátion e um ânion, e eles precisam fazer uma transferência eletrônica de quem perde para quem ganha. E juntos eles vão formar uma substância que todo mundo conhece, aí, um óxido de alumínio que tem em qualquer substância. Voltando então aqui aos nossos slides, exemplos básicos de quais seriam as classes das substâncias inorgânicas. Então, a gente tem as principais, que até no livro não tem todas,
mas eu acho importante a gente sinalizar essas 4. Ácidos, bases, sais e óxidos. Muito importante saber disso, porque se o seu cosmético for muito ácido, for muito básico, o seu paciente pode ter uma irritação, uma corrosividade ali na superfície, machucada, uma ardência. Isso não vai ser bacana para ele. Então, realmente, isso é importante você saber. E para você identificar, apenas também, porque é um conceito do nosso livro, o que eu sempre gosto de mostrar? Quando você identifica uma fórmula, eu mostrei agora o Al2O3, vocês viram que os números são pequenininhos, que são os números de átomos, os elementos, os símbolos com a letra, maiúscula seguida de minúscula. Então, um ácido tem que ter o H na frente da fórmula molecular. Por quê? Porque aí você vai identificar que é um ácido. Então, toda substância que tiver com ou sem oxigênio, que a gente chama de hidrácido ou oxiácido, se tiver hidrogênio na frente da fórmula molecular, é um ácido. Como que eu identifico uma base, uma substância alcalina? A gente vai perceber o grupo OH juntinho, que chama hidroxila, que é do hidrogênio e o oxigênio juntos. Hidrogênio, oxila, do oxigênio. No final da fórmula molecular, no próximo slide, haverão exemplos. E os sais? Os sais são resultado dessa reação. Lembra que nós falamos o que é uma reação química? Uma substância com outra substância reagem e formam algo novo, um produto final. Quando essas substâncias reagem entre si, elas vão formar algo novo. E o sal? O sal vai ser a reação de neutralização desse ácido e dessa base que vai formar sal e água. E os óxidos? Olha o nome. Óxido, o que tem que ter? Oxigênio. Mas tem que ter oxigênio com mais um elemento. O que é um composto binário? Que só tem 2 elementos. Um tem que ser obrigatoriamente o oxigênio e um outro elemento. Então fica fácil de você olhar uma fórmula molecular e conseguir perceber quem é quem. Então agora a gente vai ver as substâncias de pH. O que é pH? É o teor de acidez e o teor de basicidade de uma substância. Até trouxe aqui na mesa para que vocês consigam observar como é interessante você fazer uso de uma coisa tão simples que chama fitinha de tornassol. Papel indicador. O que é papel indicador? É um filetinho, tem até uma aqui que eu separei. Você vai tirar esse filetinho, tenta não encostar aonde você vai colocar. Você vai destacar esse filetinho e você vai mergulhar dentro da substância. E o que esse papel vai fazer? Papel indicador. Ele vai te indicar se a substância ela vai ser ácida ou se ela vai ser básica. Então, o que você vai fazer? Vai mergulhar. E geralmente nas caixinhas já vem aqui falando quais são os números dos pHs. Qual que é o número da escala de pH? Ele vai de 0, muito ácido, muito ácido, e vai até 14, que é muito básico, que é o contrário. O shampoo do bebezinho, sabe aquele específico que não deixa arder os olhos, que o nenenzinho não vai sentir aquela diferença? É o pH neutro, o pH 7, que não é nem ácido e não é nem básico, aquela reação química de neutralização. Então, o que nós vamos observar nos cosméticos? Se eu mergulhar, eu coloquei 3 soluções, ó. Uma solução básica aqui que não tem nenhum risco. Coloquei, mergulhei. Ficou uma corzinha. A gente vai ler depois lá na caixinha para conseguir identificar. Aqui uma outra substância. Ó, mergulhei e ficou bem vermelha. O líquido é marrom. Mergulhei, tirei e ficou vermelho. E o outro que está aqui ao lado ficou bem azul. Então, imagine que esses são os insumos químicos para fazer o cosmético. Tem um ácido, tem uma base, tem um sal, tem um conservante, tem um espumante, tem várias substâncias, tem água. E como que a gente vai identificar? Deixa eu pegar esse aqui que está aberto. Nesse daqui, que é para piscina, porque eu trabalho numa loja de produtos de limpeza há 10 anos, e nessa loja tem até esses cosméticos aqui, ó, os insumos para vender, ó, um conservante, a gente tem a ureia, que é umectante, então uma substância muito usada para fazer cosmético, creme hidratante principalmente. A gente tem aqui, ó, a escala de pH, só que ela não vai até 14, ó, vai até o 12. Quais são as cores que a gente encontrou? Nós encontramos esse vermelho aqui, ó, bem forte,
Deu para ver? Que significa o quê? Que essa substância é ácida, muito ácida. Quanto menor o pH, mais ácida a substância é. Então vai ser o quê? O café, aquela substância daquele suco cítrico, ácido, que tem aquela sensação de ardência. E este aqui, ó, tá lá no final da nossa tabela, né? 12, 11. Então isso aqui é muito corrosivo também, é muito básico. Tudo que é muito ácido ou muito básico é corrosivo. Vai machucar, vai arder, vai coçar, vai estragar a superfície. Então, por que é importante você ter uma coisa muito simples e barata? Essa daqui ela já é mais sofisticada, olha a diferença. Ela tem vários quadradinhos e com a diferença leve do tom do quadradinho no outro, você consegue saber mais detalhado qual é o pH. E você saber a sensibilidade do seu paciente. Se seu paciente é igual a professora aqui, alérgica, sensível, que não pode isso, que não pode aquilo. Então, muito importante vocês conhecerem o pH, entenderem, reconhecerem ali fazendo o teste desse cosmético. Tem vários aqui que eu fiz também, ó, tem um desodorante, tem um com ácido hialurônico, bem suave, que o pH ele vai até o 6,999. Então, a sua substância pode ser 6,99 e ela vai ser ácida. A água pode ser ácida, ok? E aqui são os exemplos das funções. Olha que bacana. Ácido, H na frente da fórmula molecular, com ou sem oxigênio. Base, OH no final. Olha que fácil de visualizar a fórmula molecular, é claro. Depois o nome que você consegue perceber. Os sais não tem H na frente nem OH no final. E o óxido tem que ter dois elementos e um deles obrigatoriamente tem que ser o oxigênio, por isso que chama óxido. E as principais funções orgânicas, lembra que eu falei que é dos compostos de carbono? A gente tem várias, claro que não dá para ficar falando todos os detalhes na aula agora, porque tem lá no nosso material, tem mais detalhado na aula conceitual, você perceber as funções. Então tem aqui uma listinha, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, amina, amida. Sabe onde que a gente vai encontrar tudo isso? Nos alimentos. Os lipídios estão aqui. As cadeias de ácidos carboxílicos com ésteres vão formar os triglicerídeos, as gorduras, os lipídios. Né? A gente tem várias substâncias dos alimentos que estão aqui nesse grupo das substâncias orgânicas. Olha que são substâncias maiores, com vários átomos, com compostos grandes, que realmente pode dificultar ali na solubilidade na hora de você usar o seu cosmético no paciente. E claro, não podia deixar de falar da nutrição, né? Além de estar no nosso material, professora formando aqui de nutrição, apaixonada pela nutrição, sabe mais que ninguém como é importante a gente cuidar da nutrição. Porque com a nutrição em dia, com a saúde em dia, a gente vai ter disposição, a gente vai ter ânimo, as vitaminas em dia. Então, realmente, a vida muda quando você realmente entende a importância da nutrição. E, claro, não podemos esquecer que tem diversas funções, eu nem vou parar para ler, porque são muitas. Mas você compreender que realmente você falar para o seu paciente que é importante ele se cuidar para ele ter o melhor resultado, vocês dois vão ser beneficiados. Você com tratamento de sucesso e o seu paciente com a resolução da queixa que ele foi procurar. E, claro, lembrando da água de novo, não podemos esquecer, nosso organismo, maior percentual, ele é composto de água, e a água, ela dilui as substâncias, as toxinas, limpa o organismo, filtra os rins, tem aqueles íons dissolvidos com aquelas carguinhas positivas e negativas ali do quadro, que estão ali dissolvidas dentro da água, que são importantíssimas, por isso que elas estão ali, porque nós precisamos dela. Aqueles isotônicos que o pessoal toma quando passa mal, fica doente, precisa repor aqueles íons, tem que tomar aqueles Gatorades isotônicos. Então, realmente é importante saber, entender a diferença de um átomo neutro, de um íon, que isso está dissolvido lá na água e como é importante o benefício da água dentro do nosso organismo. E lógico, né, uma boa alimentação, boas escolhas de bons açúcares, né, os açúcares ali que você pode perceber. Todos vão ter calorias, mas o que tem ali na composição, vitaminas, que tenham substâncias favoráveis para o seu organismo. Por que eu vou comer aquilo? Porque aquilo vai me fazer bem. Se você repassar isso para o seu paciente, não importa se é lá do dedão do pé, mas aquele paciente do dedão do pé pode ser pé diabético, não é? E você, podólogo, precisa saber
precisa entender disso daqui, principalmente do carboidrato e do açúcar, porque para ele ter diabetes, ele vai estar ali em cima no carboidrato, exagerando na quantidade para que comece a ter os efeitos, principalmente lá no dedão do pé, porque é na extremidade que acontece no organismo. E a falta da cicatrização, e falta de vitaminas, e falta de zinco, para poder ter esse pé diabético. Então, você podólogo tem que saber. Mas só o podólogo? E o pessoal do cabelo? Ninguém tem queda de cabelo aí não? Começa a varrer a sala e começa a ver um monte de cabelo no chão? As unhas fracas? Descascando? A pele seca? Falta o quê? Falta água, falta vitamina, complexo B, falta zinco, cicatrização. Então, se você entender a importância disso e passar para o seu paciente, nossa, como vai facilitar a sua vida e o seu tratamento. O pessoal da estética nem se fala, e o pessoal das terapias que vai tratar já é com o mental, né? Com o corpo e a mente, principalmente. Ele precisa entender ainda mais. E claro que já passei na aula 1 também esse anexo para vocês, esse material extra para vocês conhecerem as principais. Tem aqui na mesa também a vitamina D, o colágeno, o magnésio, tem livro mostrando as vitaminas que são extremamente importantes, isso resolve a vida da pessoa. Então é legal indicar ele para um nutricionista, para um endócrino, para que ele consiga regular essas vitaminas e volte para você para realmente resolver aquela queixa. E não um complexo todo de problemas, porque daí realmente você, eu, futura nutricionista, também não vamos conseguir resolver tudo. E lembra de bons hábitos, né? Você sugerir para o seu paciente. Vida saudável, vida tranquila, mente tranquila, caminhada, atividade física, meditação e tudo mais que for necessário. E tentar, claro, buscar aliar beleza, vida saudável, mente tranquila, para ajudar aí nos terapeutas, nos podólogos ou no pessoal da estética. Aí, claro, se a pessoa realmente fizer tudo isso, vocês conseguem resolver todos os problemas e outros mais que virão. Eu vou ficando então por aqui, desejando bons estudos, que vocês consigam entender a importância da nossa disciplina de princípios de química e cosmetologia. Espero que vocês gostem de química a partir de hoje, de ontem, que vocês pesquisem nos livros, importantíssimo, não só nos sites na internet, mergulhem aí nas vidas dos seus pacientes, busquem as patologias, entender um pouquinho do corpo humano, para aí os cosméticos vai ficar bem mais fácil. Equipe, obrigada! Vocês são tudo para mim. Beijo e até a próxima aula.